Muito bem, pessoal. Estamos começando aqui mais um ImagenCast. Hoje com a personalidade aqui da área de angiologia e ultrassonografia, Dr. Adriano Souza. Seja muito bem-vindo ao ImagenCast. Agradeço muito ao convite, ao honroso convite de estar aqui participando com vocês aqui do ImagenCast para a gente bater um papo aqui a respeito da ultrassonografia vascular. Isso. Olá, doutor. Prazer recebê-lo aqui conosco. E temos o doutor como uma referência aí nacional e até internacional, né, no assunto ultrassonografia vascular. E onde eu passo, né, onde o Leonardo passa também com os atendimentos do dia a dia, nós conversando com alguns colegas da área, grande maioria citam o doutor como essa grande referência. Então é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. E vamos aqui bater um papo interessante sobre, né, essa área que vem cada dia mais se inovando e com algumas novidades. Então, primeiramente, se apresente para a gente, fale um pouco aí da sua formação acadêmica, Sim. de como essa especialidade veio te atrair, e também sobre um pouco aí da sua trajetória de palestras, de cursos. Fala um pouquinho para a gente, por favor, doutor. Sim. Bom, eu, na verdade, me formei em 1990, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Formei em medicina em 1990 e já logo depois que me formei, já no mês seguinte, já iniciei a minha residência em cirurgia cardiovascular, no Hospital das Clínicas, também da mesma instituição, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Na verdade, o meu interesse era mais para angiologia e cirurgia vascular. Mas, naquela época ali, praticamente não existia uma residência apenas de cirurgia vascular. Então, eu decidi fazer a residência em cirurgia cardiovascular, mas com uma ênfase maior na angiologia e cirurgia vascular. Na verdade, esse interesse por essa área específica, angiologia, ainda a gente nem conhecia ultrassom vascular. Sim. Nessa ocasião. Sim. Então, esse interesse já surgiu desde o início, assistindo algumas aulas, me interessei muito pela anatomia vascular, pelas patologias do sistema cardiovascular. E já no 8º período eu já acompanhava um ambulatório de angiologia, já com o Dr. Frank Pinto Fonseca, que era uma das referências daqui do estado e até nacional nessa área de angiologia. E a partir dali eu já me decidi que eu ia para aquela área. Então, tanto é que formei no mês seguinte, já prestei concurso para residência médica, na época era uma vaga só para cirurgia cardiovascular, e fiz a residência. E depois, depois saindo da residência, eu já fui mais por esse caminho da angiologia mesmo, cirurgia vascular. Cheguei a trabalhar um período como angiologista, cirurgião vascular, até no interior, tive em Nova Era, Itabira. Sim. Eu sou de Nova Era, nascido lá. Uhum. E aí, com algum tempo que eu já estava lá, eu comecei a me interessar pela ultrassonografia, que tinha surgido na minha época de residência. Quando eu estava na residência, estava começando isso aqui. E aí comecei a me interessar e resolvi vir aqui para Belo Horizonte fazer um acompanhamento, na época, com um colega, o Túlio Pinho Navarro, que hoje é coordenador aí do serviço do Hospital das Clínicas, que é um colega de turno, que já estava começando já na área de ultrassom. Vim, excelente, apaixonei com o ofício ali, e dali comecei a me preparar mais, estudar mais. Combinou que eu mudei para Belo Horizonte. E não parou de estudar, né? Virou um cientista, né? Virou um pesquisador, virou um apaixonado pela área. E nisso o senhor também andou até fazendo especializações fora do país. Fora. Nessa época que eu vim para cá, comecei a trabalhar já, a gente tinha um volume muito grande. Uma época que relativamente poucos locais em Belo Horizonte realizavam esse tipo de exame. Sim. E aí nessa época eu fiz com uma das referências mundiais, que era o Dr. Pollack. Ele era um professor lá de radiologia, mas com uma ênfase muito grande, né, em ultrassom vascular, em Boston, no Brigham and Women's Hospital, que é um hospital da Universidade de Harvard. Então, fiz um estágio lá com ele, um fellow com ele. Depois também fiz no mesmo período na Filadélfia, com um serviço lá do Hospital Thomas Jefferson, Universidade Thomas Jefferson. Nessa época até já se falava um pouco de contraste para ultrassonografia, mas na época era um contraste de primeira geração, que a gente chegou a usar um pouco, mas era um contraste que não era, o tempo de duração dele era muito fugaz, muito curto, e na verdade ele
aumentava o sinal do Doppler. Sim. Diferente do que a gente tem hoje, que a gente mais à frente pode fazer alguns comentários do contraste que a gente utiliza hoje, que é o de segunda geração. Sim. E qual época foi isso? Que ano que aconteceu esse fellow meu... chegada no Brasil? Esse fellow meu foi em 1998, que eu fui aos Estados Unidos para fazer esses dois fellow. Nessa época a gente já usava, na época era o Levovist, que era o contraste de primeira geração, né? Aí depois o de segunda geração, que eu comecei a usar em 2006, 2007. E esse contraste é o mesmo usado em ressonância, tomografia? Não, esse é um dado importante, porque quando se fala em contraste, né, às vezes o paciente até assusta, olha, eu não posso tomar contraste. O familiar já falou, olha, ele não pode tomar contraste, que fica sempre associando ao contraste iodado da tomografia, ou até mesmo o gadolino, que tem as suas restrições e complicações que podem ser ocasionadas pelo uso desse contraste. Então, na verdade, o contraste de ultrassonografia é um realçador. Ele aumenta o sinal ali do fluxo dentro do vaso, ou seja, onde tem fluxo, ele vai dar o sinal, sem que você necessite usar o Doppler, né? Então, e ele não tem eliminação renal. Então, você pode utilizar mesmo em pacientes que têm insuficiência renal. Você não vai comprometer em nada. Ele tem uma eliminação respiratória, né? É um gás de enxofre que vem dentro de uma cápsulazinha, essa microbolha que é muito pequenininha, de lipídica, e ela, quando você aumenta a potência do ultrassom, ela estoura e aquele gás é eliminado por via respiratória. Então, realmente é muito tranquilo. E hoje, doutor, com relação à formação do senhor, fantástica, excepcional. Mas hoje, na área, né, de angiologia vascular, qual seria hoje uma formação mínima para um profissional estar iniciando, começando a traçar esse rumo aí, essa carreira, né? Isso é uma coisa interessante, porque, na verdade, a ecografia vascular com Doppler, né, que é o nome que é chamado pelas sociedades, ela é uma área de atuação de 3 especialidades. Então, isso é uma coisa interessante. Então, quem pode, teoricamente, quem está habilitado a fazer. Inclusive, uma prova que é uma prova de habilitação para a ecografia vascular. Então, ele tem que ser o angiologista e ou cirurgião vascular, tá? Então, ele está habilitado. Se ele tem um título especialista de angiologia e cirurgia vascular, ele está habilitado a fazer a prova se ele comprovar um treinamento mínimo de 1 ano, parece que agora passou para 2 anos, né, na área. Ou ter o título de especialista do Colégio Brasileiro de Radiologia, de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Sim. Ou ter o título de especialista de Cardiologia e de Ecocardiografia. Então, são essas 3 especialidades. Essa avaliação de quem pode fazer, quem está habilitado, né, a prova de áreas de atuação, ela é realizada em conjunto pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e o Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Então, a banca é formada metade pela Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular e metade pelo CBR. Inclusive, eu participei dessa banca aí durante 10 anos, 10, 11 anos, desde 2010 até 2021. Eu fiquei nessa banca e os últimos 4 anos meus na banca, eu era coordenador da banca, inclusive, né? Então, a gente aplicava essa prova ela é aplicada anualmente em São Paulo, né? Inclusive lá no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. E então é uma prova, tem uma prova teórica e depois eles passam por uma prova prática, onde eles realizam um exame sendo observado pelo examinador. Então, essa que são o que se precisa para poder fazer realmente um exame de ecografia vascular. Falando um pouco agora da questão da imagem, doutor, qual a diferença ali de diagnóstico, por exemplo, de um exame de tomografia, um exame de ressonância magnética e do ultrassom? O ultrassom, ele é uma triagem para que seja feito uns outros exames ou não? O ultrassom teria uma significância tão importante quanto os outros, ou melhor, como que seria essa colocação do ultrassom para o tratamento ou diagnóstico da doença? Esse é um ponto realmente muito interessante, porque hoje o que você tem de exames de imagem diagnóstica para as doenças vasculares, né, das patologias vasculares? Então você tem, além, é claro, do exame clínico, da anamnese, que é muito importante, que é uma coisa que não pode faltar, a ultrassonografia, a tomografia, a angiotomografia, né, que depois dos tomógrafos com multidetectores mudou muito aí
essa área, né? Uhum. É a angiorressonância e a angiografia digital, que é a angiografia que você faz na hemodinâmica, né? Então, são esses os métodos de diagnóstico. Teoricamente, como você disse, o ultrassom ele seria, teoricamente, a triagem. Mas hoje ele consegue substituir muito desses métodos, que são métodos invasivos, que utilizam, por exemplo, a radiação, a tomografia e a hemodinâmica, né? A angiografia, utilizam, além do contraste iodado, que tem riscos de reação alérgica, de insuficiência renal, porque você pode piorar a função renal do paciente. Além disso, então, tem seus riscos e são mais invasivos. Então, assim, hoje, em algumas situações, eu diria muitas situações, a gente consegue fazer a ultrassonografia substituindo esse método. Então, existem algumas situações especiais, inclusive uma delas que talvez eu tenha me tornado uma referência por ter já iniciado há muito tempo, que é a avaliação do tratamento endovascular pós-operatório, do tratamento endovascular do aneurisma da aorta abdominal, que é uma condição grave que pode levar que tem uma mortalidade alta, né? Um paciente que tem uma ruptura de aneurisma da aorta abdominal, 80% desses pacientes não chegam vivos no hospital. Sim. Então, assim, e muitas vezes é diagnosticado por acaso, e muitas vezes até pela ultrassonografia mesmo, ultrassom de abdômen normal, acha uma dilatação. Mas o controle pós-operatório é importante porque quando você coloca uma prótese, se põe pela virilha, pelas artérias femorais, a endoprótese, você tem que vigiar, porque pode ter algum tipo de vazamento, que a gente chama de endoleak, que é a complicação mais comum após esse tratamento. E se tem e dependendo do tipo de vazamento, que são 5 no total, dependendo do tipo de vazamento, o paciente continua com risco de romper a aorta. E muitas vezes, alguns tipos de endoleak, né, que a gente chama de endoleak tipo 2, que é o mais comum, mas é o mais difícil de ser diagnosticado e mais difícil de ser tratado também. Então, esse tipo de endoleak, muitas vezes a tomografia peca um pouquinho em identificar. E a ultrassonografia, principalmente quando a gente usa o contraste microbolhas... É isso que eu ia te perguntar. Tem que ser uma ultrassonografia de qualidade. Com um profissional habilitado, porque não é qualquer um que vai identificar isso. Não é. Então, você tem que saber, tem que conhecer muito ali os tipos de vazamento, né? E ver a vantagem. Qual a grande vantagem? Outra grande vantagem da ultrassonografia sobre os outros métodos é que é um método que você vê o fluxo em tempo real. Então, eu estou fazendo o exame, mesmo com Doppler, eu estou vendo por onde que está entrando aquele fluxo e saindo, né? A direção do fluxo. Sim. E a tomografia você já vê uma imagem reconstruída. Você injetou o contraste, fez a aquisição, você tem uma imagem reconstruída. Então ela você vê aquele vazamento imagem, estática, exatamente. Ela não tem o fluxo, então, como ultrassom. Então essa é outra vantagem. No caso, a gente está vendo aqui na tela... Aproveitando esse gancho aí que o senhor falou, acho interessante também a gente comentar. Obviamente, a parte humana é extremamente importante. A anamnese, a formação, o que a pessoa tem de experiência e de expertise, né, do diagnóstico, mas também hoje, levando para o campo da tecnologia, essa parte de inteligência artificial, hoje na área do senhor, o que o senhor acha nesse novo boom, essa coisa que está crescendo? Ela é hoje extremamente importante para essa questão ou ela ainda está secundária? Ela está dando um suporte ainda nos diagnósticos? Eu acho que ainda sim. Talvez ela já esteja talvez um pouco mais avançada em imagens tipo de mama, talvez em mamografia, tomografia, em que você tem uma imagem e ele vai talvez te alertar em pontos suspeitos, por exemplo, que pode ter uma lesão suspeita de um câncer de mama, um exemplo, né? Mas na área de ultrassonografia especificamente, eu acho que ela vai vir muito para ajudar a gente também, assim, para agilizar talvez o exame, né? Por exemplo, você está lá com a imagem lá, com o Doppler, a gente sabe que o Doppler depende de um ângulo perfeito para você ter uma imagem... E depende da sua mão, do posicionamento do paciente. Então depende muito ainda do examinador. O contato é mais humanizado do que uma ressonância ou uma tomografia que você deita o paciente... Exatamente. Você vai analisar uma imagem estática ali depois. Agora, nesse sentido também, eu acredito que talvez na ultrassonografia, né? Por exemplo, a gente hoje... Existe uma dificuldade de qualquer método, não só ultrassonografia, até mesmo a tomografia e ressonância, em você, por exemplo, se você tem uma placa de carótida, uma placa causando uma obstrução. Então, além do grau de obstrução, é muito importante o que está formando aquela placa. É uma placa que tem mais gordura, ela tem mais cálcio, mais tecido fibrótico, ela tem fluxo dentro dela ou não. Então, isso é uma diferença, porque dependendo do tipo de placa, essa placa pode ser uma placa mais vulnerável
E a placa mais vulnerável aumenta o risco do paciente, por exemplo, ter um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico. Sim. Então, às vezes, ela pode me ajudar, por exemplo, você tem uma imagem no ultrassom e às vezes a inteligência artificial vai conseguir te quantificar, falando, essa placa é uma placa mais suspeita, porque ela tem mais gordura, ela tem mais fluxo dentro dela, né? Ótimo. O próprio contraste, ele ajuda nesse sentido. Porque você vê um fluxo com Doppler dentro de uma placa, é impossível. Sim. Mas o contraste, porque ele independe de velocidade, Facilita. é diferente, porque o Doppler depende de uma velocidade para você detectar. E você pode, por exemplo, detectar a presença do contraste, né, da microbolha dentro de uma placa. Certo. O que fala a favor de uma placa mais complicada, porque ela tem fluxo dentro dela. Entendeu? E esses pacientes, doutor, assim, no dia a dia, quais as principais doenças ou principais causas ou práticas que as pessoas no dia a dia às vezes cometem, né, para chegar a um ponto de um diagnóstico desse, por exemplo, de uma placa, Entendi. algo mais severo? O que o senhor Sim. analisa no dia a dia? Deixa eu só pegar um gancho nisso que o Leonardo falou também, já incorporar um pouco mais a pergunta. E no caso desse, como o doutor falou agora há pouco, da mamografia, que existe ali o exame preventivo, né? Para o caso de doenças vasculares, também tem que ser realizado esse ultrassom de maneira preventiva? Ou o paciente tem que ter talvez algum caso na família, já tem que ser um paciente obeso, já tem que ter uma idade avançada, ou não? Ele tem que já preventivamente já ir fazendo esse exame justamente para poder antecipar um caso de um risco grave. Essa é uma pergunta boa, porque na verdade existem até guidelines de várias sociedades internacionais, de vários países, né? Nos Estados Unidos da Sociedade de Cardiologia, de Cirurgia Vascular. Então existem alguns protocolos, por exemplo, o rastreio para aneurisma da aorta. Né? Como eu falei, é uma patologia muito grave, né? Com risco muito grande. Né? Então, existem os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Então, os principais, por exemplo, no caso do aneurisma da aorta, disparado, o fator de risco mais importante é o cigarro. Então, é o fator isolado mais importante. Tabagismo. É claro que tabagismo. Mas hipertensão arterial, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, diabetes, o contrário, o diabetes ele tem um risco maior, o paciente diabético ele tem um risco maior de desenvolver lesões obstrutivas, tanto nas carótidas, nas coronárias, como nos membros inferiores, né? Mas o paciente diabético, usualmente, é como se fosse, vamos dizer, entre aspas, um fator de proteção para o aneurisma. Ele normalmente não é um paciente que normalmente desenvolve aneurisma. Sim. Tá? Curioso. Mas então, se você tem pacientes aí vai depender, homem e mulher, é mais comum em homem do que em mulher, né? O aneurisma. Então, se existe fator de risco elevado, por exemplo, tem os fatores, o paciente ele é tabagista, ou teve um histórico de tabagista de muitos anos, hipertensão arterial, e se tem um histórico familiar, aí ainda aumenta mais ainda. E a idade também, obviamente. Idade também. Então, é usualmente acima dos 55, alguns guidelines acima de 60, vai depender dos fatores de risco. Ele é importante se fazer em todos. Sim. Não significa que o aneurisma vai aparecer só em quem já fumou ou fuma. Sim. Mas o mais comum é nesses pacientes. Então, você tem que pegar todos esses fatores de riscos e genéticos, né? Um histórico familiar importante. Daí a importância da história clínica, da anamnese, da conversa com o paciente, né? Porque é muito comum também, às vezes o colega chega e às vezes são solicitados exames até desnecessários, né? Então você vai, por exemplo, pesquisar aneurisma no paciente jovem sem histórico familiar, sem fatores de risco. Você vai pesquisar aneurisma da aorta? Se você pensar em termos estatísticos, né, populacionais, não justifica você fazer um exame desse, né? Sim. Mas então, realmente, isso tudo que você falou aí é muito importante. Então, e existe uma associação muito grande, por exemplo, de doença arterial periférica, né, que é muito comum. Aí os fatores de risco de doença arterial periférica, que é a obstrução das artérias da perna, os principais é o tabagismo, novamente, e o diabetes. Quando você tem os dois, então, a incidência de doença é importante, né? É uma doença que também é grave e que pode levar até a amputação do membro. Né? Sim. E o paciente que tem doença arterial periférica, existe uma associação. Esse paciente, normalmente ele complica com o quê? Com doença da coronária. Porque se tem doença arterial periférica, a possibilidade de ter uma doença na coronária também é muito grande. Né? Então, são pacientes que você tem que analisar como um todo, né? Tentar controlar, afastar aqueles fatores de risco que são possíveis de ser afastados, por exemplo, o cigarro.
É possível parar. É difícil? É, mas é possível. Sim, Então sim. você pode eliminar. Histórico familiar, não tem jeito de você trocar de família, né? Não tem Esse aí não tem jeito. Então esse aí você tem que... Práticas do dia. A hipertensão, você controla, né? O diabetes, você controla. Então, Sim. acho que tem que... Aquele torresminho, então, com aquela Pois é, cachaçinha, nem não é? pensar. Isso Ou de tudo é vez em tudo. quando, né? É isso Ou de aí. vez em quando. Tudo isso que é muito bom, muito gostoso, né? Moderar. Normalmente tem o lado ruim, né? Infelizmente. E um paciente que tem essa patologia ou essa probabilidade de ter esse tipo de doença, ele tem que fazer esse exame com uma certa frequência, uma vez por ano? Como que é, que é essa frequência? Essa frequência. Se você você fez um exame de um paciente, por exemplo, um paciente de 60 anos, né? Você fez uma avaliação dele, aorta normal, sem dilatação nenhuma. É um paciente que você pode ver, talvez, depois de 2 anos. Sim. Não sei que ele venha apresentar algum sintoma, alguma coisa, né? Não precisa de ser tão. Agora, se o paciente já tem uma dilatação, teoricamente, o aneurisma da aorta, por exemplo, a indicação de tratamento para homens é quando ele atinge 5,5 centímetros de diâmetro. A aorta normal, ela tem um diâmetro que varia aí, vamos dizer, em torno de 2 centímetros. Sim. De 1,5 a 2,5, mais ou menos. Então, o aneurisma a gente considera quando ele já acima de 3 centímetros de diâmetro. A aorta infrarrenal, abaixo das artérias renais, né? Do abdômen. Então, se ele já tem você faz um exame, ele está com 4 centímetros. Quer dizer, não tem, teoricamente, indicação de tratamento ainda. Sim. Mas é preocupante. Mas esse paciente, você tem que seguir ele mais de perto. Então, você vai seguir, por exemplo, de 6 em 6 meses. Né? E com ultrassom. Ultrassom para segmento desse paciente, é o melhor método. Né? Você não vai ter que ficar fazendo tomografia. Você só vai fazer a tomografia quando ele já chegou ali num diâmetro ali próximo de 5 ou até mais de 5. Sim. Porque para programar o tratamento, aí você precisa de uma tomografia, porque para você escolher o material que vai ser utilizado, as próteses, né? Você tem que ter medidas muito, muito exatas, né? Sim. Você tem que corrigir aquelas tortuosidades que tem na artéria, coisa que na ultrassonografia é difícil. Sim. Né? Então, assim, nesse caso, o ultrassom ele faz a triagem e para fazer o planejamento do tratamento, escolha de material, prótese, aí você tem que fazer a angiotomografia, que é o método de escolha. Certo. Agora, no segmento desse paciente, antes era tomografia com 30 dias, 1 mês, 6 meses e depois anualmente. Você imagina a carga de radiação Nossa. e de contraste iodado para esse paciente. E Então, só pra gente... Hoje nós estamos mudando esse protocolo, né? Sim. Hoje você consegue fazer talvez uma tomografia com 30 dias e fazer todo o segmento depois com ultrassonografia com Doppler e, se necessário, utilizar o contraste microbolhas. Certo. Entendeu? Excelente. Uma outra dúvida que eu tenho aqui em relação à parte doença também, pra gente ainda pegar mais um gancho aqui. Com o passar do tempo, o avanço de tecnologia, aumento talvez do sedentarismo do ser humano, hoje em dia até para você ir na esquina fazer o lanche, você acaba não indo, você pede no iFood, é mais prático, então, de certa forma, aumenta muito essa questão, né? Fora ansiedade, ser humano dormindo cada vez menos. O celular toda hora Celular, muita informação. Isso tudo vem aumentando significativamente a questão das doenças, ou não? A doença ela vem aumentando de acordo com o aumento da população de maneira gradual? Não, eu acho que todos esses fatores aí, de um tempo para cá, vem interferindo e aumentando sim. Porque nesse caso aí o estresse aumentou muito, né? Sim, demais. Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu vim estudar aqui em Belo Horizonte, você não existia celular, nem nada, você falava, você tinha um horário para falar com a sua família, com seu pai, com sua mãe, né? Exato. Ligava no telefone fixo, então era uma coisa mais tranquila, né? Hoje você está ali, chega uma mensagem que você tem que fazer isso, então, quer dizer, isso aumentou muito o estresse, né? E também esse tipo que você falou, os fast food, isso aí também, realmente, a pessoa com cada dia com menos tempo para poder alimentar, para poder fazer uma atividade física, né? E muito estresse, isso tudo junto, a gente Isso vê que vem aumentando. não só a doença cardiovascular, mas outras doenças, né? Tudo, né? Psiquiátricas, né? E coisas desse sentido, né? Apesar de eu já ter nascido na época do celular, não vi nada disso, telefone de ficha, essas questões, né? Mas eu compreendo, eu imagino, né? Mas, doutor, aproveitando também, né? Todas as questões que o senhor falou, o senhor praticamente é uma bíblia andante. O senhor tem conhecimentos vastos, absurdos, e na nossa conversa, né, a gente até veio a saber também que o senhor está envolvido nessa parte acadêmica, de curso, repasse desse conhecimento. O senhor pode falar um pouquinho para nós dessa nova
Na verdade, essa descoberta, né? É uma nova trajetória. Sim, sim. Na verdade, é uma coisa importante aqui, né? Que a gente já estava falando da comparação dos métodos, né? Uhum. O ponto mais negativo da ultrassonografia é que é um exame completamente examinador dependente. Sim. Então, você tem que ter uma curva de aprendizado, né? Exato. Para você poder comparar a sua ultrassonografia com um outro método de imagem, realmente você tem que ter uma experiência, uma curva de aprendizado grande para você poder realmente falar. Por isso que, às vezes, em termos de publicação científica, você vê, às vezes, falando que a sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia comparado com os outros, às vezes, não é tão alta. Sim. Mas é porque é examinador dependente, né? Então, é por isso que eu acho que aí vem a parte do treinamento, né? Hoje, a gente já trabalha com curso, eu tenho uma parceria muito grande com uma personalidade, talvez um dos maiores nomes do mundo na área de ultrassonografia vascular, que é o Dr. Nikos Labropoulos. O Dr. Nikos é um grego que já está nos Estados Unidos há muitos anos, né? Ele formou, na verdade, no Imperial College em Londres e está atualmente em Nova York, na Universidade de Stony Brook. E assim, a gente ele tem inúmeras publicações na área, talvez as que mais tem publicações, e ele é muito conhecido no mundo inteiro, né? Inclusive, ele tem um simpósio em Nova York que chama Vino Simpósio, que é um evento que reúne 700, 800 participantes de mais de 50 países. Né? É um evento importante, inclusive a gente está vendo aqui, ó, e essa aqui foi a minha participação esse ano lá, é o 15º ano do Vino Simpósio. Ele acontece lá em Manhattan, né, no Sheraton atualmente. Então é um evento muito interessante em que a gente faz muitos exames ao vivo, né? Eu faço, esse ano, por exemplo, eu fiz ali, como está mostrando, eu fiz todos os exames ao vivo, né, dos pacientes, de frente para a plateia, onde eram discutidos esses casos, né? E inclusive, na semana passada, eu já recebi o convite para participar do Vino Simpósio 2025. Poxa. Né? Então, a gente vai... Que bacana. Vamos dar algumas aulas e a gente faz a demonstração ao vivo, que é muito interessante. São pacientes que eu nunca vi, né? Uhum. Mas tem uma história clínica. Aqueles do lado ali são médicos referências na área de cirurgia vascular lá nos Estados Unidos, de vários estados lá. E é apresentado o caso do paciente, a gente faz o exame ao vivo e é discutido o tratamento para ele. É muito interessante, né? Mas então, o que a gente tem? Nós criamos aqui em Belo Horizonte a Harmônica. A Harmônica é uma escola de ultrassom, mas ela é dedicada exclusivamente para a ultrassonografia vascular. Né? Porque você tem aí vários, né? Tem escolas mais genéricas, né? Sim. Mas a nossa é dedicada para a ultrassonografia vascular. Então, estou eu, Dr. José Olímpio. O Dr. José Olímpio é um cardiologista que trabalhou 23 anos dando curso de ultrassom vascular no CETROS, que é uma grande escola de São Paulo, né? Então, até o ano passado ele trabalhou, aliás, até esse ano, quando ele saiu, se juntou a mim aqui, e o Dr. Guilherme de Castro, que é um cirurgião vascular, professor com mestrado e doutorado, professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, é o mais jovem dos três, mas com uma boa experiência também na área de cirurgia vascular, de ultrassom. E nós começamos, nós já fizemos esse ano três cursos. Atualmente nós estamos fazendo no Centro de Estudos do Hospital Felício Rocha, que tem uma estrutura fantástica para esse tipo de curso, né? Em que a gente faz exposições teóricas, né? Bem dirigidas, então tem aulas teóricas do assunto, e depois a gente faz demonstrações em pacientes ao vivo. Nós fazemos demonstrações e depois os pacientes os participantes têm a oportunidade de fazer o hands-on, que é realmente pôr a mão e fazer sob nossa supervisão, né? Então, um curso bem prático mesmo, sabe? E a gente tem um programa, inclusive para o ano que vem, para o ano inteiro, praticamente pelo menos um curso por mês, e onde a gente vai do mais básico, para aquele que está começando, até cursos avançados, por exemplo, com contraste de microbolhas. No mês que vem, por exemplo, a gente tem um curso que é a avaliação com Doppler do abdômen pélvico venoso, tá? Que é um tipo de exame que está muito atual, muita coisa nova a respeito, que são as desordens venosas pélvicas, que acontecem muito em mulheres, que às vezes não chega um diagnóstico a paciente, às vezes tem uma dor pélvica crônica. Sim. E aquela dor às vezes
Você fica ali correndo atrás, achando que é endometriose, que é uma patologia muito comum também, Sim. mas às vezes o paciente ela tem o que ela tem? Ela pode ter varizes na pelve, né? Sim. E essas varizes têm muitas origens possíveis, né? Pode ser após algumas gestações, normalmente, né? Ou algumas síndromes compressivas, que é uma compressão que acontece em algumas veias do abdômen, né? Principalmente da veia renal e das veias ilíacas, e isso pode ser causa da congestão pélvica, dessas varizes pélvicas. E hoje a gente consegue fazer o diagnóstico pela ultrassonografia, né? Ultrassonografia transabdominal e transperineal, que a gente põe o paciente de pé e consegue ver as varizes periuterinas, e coisas que às vezes a tomografia mostra muito bem, mas a tomografia, a ressonância tem mais um problema aí. Voltando naquele assunto. É um exame que é feito com o paciente deitado, em decúbito dorsal. Usualmente o paciente às vezes está em jejum por conta do uso do contraste. Sim. Então o paciente às vezes está um pouco desidratado e ele superestima essa compressão venosa. Pode dar um falso diagnóstico. Falso positivo. Falso positivo. Exatamente. E com a ultrassonografia, a gente faz com o paciente deitado, mas eu posso pedir ele para mudar de posição. Para simular alguma obstrução, uma pressão no abdômen. Exatamente. E quando inclusive nós estamos já com uma publicação em curso, já para ser publicado, junto inclusive em parceria com o Dr. Nicolas Labrópolis, em que 2/3 dos pacientes que apresentam sinais de compressão, quando o paciente está deitado, 2/3 quando você levanta, desaparece a compressão. Ou seja, a compressão é só posicional. Sim. Não tem indicação de você tratamento, por exemplo, de colocar um stent nessa veia. Então, quer dizer, mais uma vez, a ultrassonografia sendo muito... Então, teoricamente, ela é de triagem, mas muitas vezes, depois de ter feito um método já muito mais caro, invasivo e complexo, o paciente às vezes volta na ultrassonografia para poder esclarecer. Porque essa questão do valor do equipamento gera esse preconceito de achar que o ultrassom é o básico do básico, é só a triagem. Exatamente. E que a tomografia e a ressonância é o ápice do diagnóstico. Exatamente. Existe essa ideia. Não só pelos pacientes, mas até mesmo colegas que às vezes não têm conhecimento que esse método, que o ultrassom, por exemplo, é isso que eu estou falando aqui, poucos sabem às vezes que essa compressão ela é superestimada pela tomografia, mais ainda pela ressonância. Claro. Entendeu? E também com o avanço, né, desses diagnósticos, todas essas teorias, né, eu acredito que a qualidade dos equipamentos também, ela impacta muito, né, doutor? Nesse resultado, né? Muito. Aí entra aquela pergunta, qualquer equipamento hoje do mercado é capaz de entregar esse resultado legal ou não? E a importância dessa boa manutenção, a boa qualidade do equipamento. Sim, esse é um fator importante. A gente, há muitos anos atrás, quando eu comecei na área de ultrassonografia, praticamente eu sei assim, o que era usado para cardiovascular. Quando a gente fala nas marcas, a gente entrega mais ou menos a idade, né? Quanto tempo você trabalha com isso. Mas na época era ATL e Acusson. Né? Eita. ATL que depois virou... Já ouviu falar, né? Já ouvi falar. ATL que depois foi adquirida pela Philips e a Acusson pela Siemens, né? Então assim, a gente falava em ultrassom cardiovascular, a gente falava nessas duas marcas, né? Mas hoje, o que a gente vê? Praticamente todas os fabricantes, né? Tem os tradicionais, né? E vamos dizer, Philips, GE, Samsung, a Mahindra, que tem crescido muito no mercado também, a Canon, né? Toshiba, né? Isso. E até mesmo as marcas mais que estão surgindo, que a gente não conhece muito, mas estão surgindo no mercado. Deixa eu só pegar mais um gancho aqui nessa questão. Como, né, grande maioria das pessoas aí tem uma preferência musical, um time preferido. O doutor tem alguma marca preferida? De aparelho de ultrassom? Olha, pergunta polêmica. Na verdade, eu trabalho em qualquer aparelho que... Você perguntou se dá para fazer? Teoricamente, você tem os requisitos mínimos, né? Você tem que ter um bom modo B, um bom Doppler colorido, que é importantíssimo, né? Que a gente vê fluxo o tempo todo, então se você vai fazer um exame venoso, você tem que ter uma sensibilidade boa para ver refluxo, né? Sim. E mesma coisa para ver nos arteriais, para ver obstruções arteriais e tudo mais. Mas assim, hoje praticamente todas as marcas, né? Eles têm desde os equipamentos de entrada até aqueles mais avançados. Né? Acho que todos têm máquinas hoje que vão te atender muito bem. Sim. Então, às vezes é difícil você comparar, né? Mas, por exemplo, eu trabalho em Philips, trabalho em Samsung, trabalho em Mahindra
em GE. Nos seus cursos, por exemplo, tem ali vários fabricantes. Tem vários fabricantes, né? Então a gente procura levar o máximo, né? É então, bom para para ele poder até para o colega chegar e Isso. poder ver e comparar uma com outra, né? Exato. Então, às vezes, uma coisa que às vezes acontece é que às vezes ele compara de entrada de um com um mais avançado do outro. Então, até nisso, nos cursos e na minha mentoria, que eu vou falar o que é a mentoria aqui, a gente consegue colocar mais ou menos pro colega que está iniciando, ou mesmo aqueles que muitas vezes os colegas me ligam, até que já são mais antigos, pedindo recomendação de que máquina adquirir. Então a gente pergunta, qual que é o propósito da sua máquina? Você vai fazer coisa muito avançada? Você precisa de software de contraste? Não precisa, né? Então todas essas marcas hoje a gente tem uma... Eu não nego que há muito tempo atrás, a gente, igual eu te falei no início, a gente tinha sempre uma preferência pela ATL e Axon, que depois virou Philips, e ainda gosto muito da marca, trabalho na marca, mas o que eu tenho notado atualmente é que outras marcas têm conseguido entrar nesse mercado também, com máquinas de altíssima qualidade. Isso é muito bom, né? Porque melhora essa concorrência. Exatamente. Todo mundo ganha. Não é? Todo mundo ganha com isso. Agora, com relação à mentoria, né? Os novos projetos. Os novos projetos. A mentoria é uma coisa que eu vi, a gente vê a necessidade. Muitos colegas, às vezes, querem me acompanhar. Normalmente, é muito comum sempre ter alguém me acompanhando nos exames, os colegas que já está começando ou que já quer ver alguma coisa mais avançada. Como eu tenho uma agenda muito, muito cheia e com exames muito variados, eu faço desde malformações de bebês, de recém-nascidos, até casos mais avançados de obstrução de cave, ilíaca, controle de tratamento de aorta, passando pelos exames mais comuns, que é carótida, venoso, que são os exames mais frequentes, vamos dizer assim, né, no dia a dia de uma agenda de angiologia, de ultrassom vascular. Então, o que eu pensei? Eu criei essa mentoria em que o colega que se interessar, ele vai acompanhar a minha rotina diária, né? Então ele vai estar do meu lado, vendo eu realizar os exames, que eu acho que isso eles gostam muito, né? Quem está aprendendo. Com certeza. Para saber como que você faz. Como é que você faz essa manobra aqui? Quando você vê essa imagem, o que você acha? Você fala, como é que você quantifica essa obstrução, né? Sim. Então ele vai ver o dia a dia, né? Eu tenho uma agenda aí que eu vejo em torno de 15 a 20 pacientes por dia, pelo menos, né? Sim. Casos simples, mas muitos casos complexos, né? Então ele tem essa oportunidade de me acompanhar e nos vários locais onde eu trabalho, né? Então eu faço agenda na Conrad, na Ecocenter, que é lá dentro do Socorro, no Felício Roxo e tem uma agenda no Felício Roxo e no Madre Teresa também, onde eu faço exames mais específicos, né? Até com um grau de complexidade às vezes maior, e com a possibilidade ainda de ele fazer um hands-on dedicado apenas para uma pessoa. Então, o colega que vem, ele pode me acompanhar 2 dias, no caso ele vai me acompanhar 4 agendas, que 2 dias são de manhã à tarde, né, o dia inteiro, 3 dias ou 5 dias, a semana inteira, e no sábado, se ele quiser, é um opcional, eu marco uma agenda para ele, por exemplo, eu estou querendo ver aorta e artérias renais. Eu vou marcar uma agenda de aorta e artérias renais para ele vai fazer todos os exames sob minha supervisão. Como ele está só eu e ele, então é melhor, porque às vezes no curso maior, não dá pra ver isso alguns se sentem um pouco inibidos, acaba não tendo um aproveitamento. Oportunidade de tocar ali na situação. E ali ele vai ter. Então é uma coisa muito exclusiva e... Famoso quem sabe faz ao vivo. Então isso é muito bom. Algo muito diferente e nosso estado aqui estava bem carente disso. Antigamente todo mundo tinha que ir para esses grandes centros, né? Tinha ir para os grandes centros, as grandes escolas. E como o doutor citou, chegar lá tem 15, 20, 30... Pois é, e com monitores, né? Não, você vai estar dedicado. Isso é muito até para aqueles que já estão fazendo e que já fizeram cursos e que querem dar uma aprimorada ali em algum tipo de exame. Então ele vem, é muito bom para ele, até para ele se sentir mais seguro depois para poder fazer tipos de exames que ele até então não fazia, né? E todas essas novidades que o doutor vê nos outros países, o doutor já traz imediatamente e tem a disponibilidade de passar para esses novos colegas. Com certeza, não tem essa coisa não. Não segura conhecimento. Não tem, né? Porque isso aí né? Eu acho que se você... o que você sabe, você tem que passar, né? E com vários colegas aí já me acompanharam, né? De conhecimento, né? Isso aí é importante. Agora, eu acho assim, então hoje, o que você ser um bom examinador, ser um bom ultrassonografista vascular, são vários fatores, né? Primeiro é você ter uma boa formação
clínica, né? Você conhecer bem a doença cardiovascular. Sim. Porque você só vai diagnosticar o que você conhece. Você só dá bom dia para quem você conhece. Exato. Teoricamente, não. A gente dá também. Mas se você conhece, com certeza, né? É mais sincero, né? Então, se você conhecer bem a patologia, estudar mesmo, né? Saber a doença vascular é importante. Ter um bom equipamento, claro, né? A gente quer trabalhar sempre no top, né? Porque ele vai te dar uma imagem melhor, ele tem uma qualidade de Doppler melhor, né? Alguma coisa que vai, inclusive, agilizar seu exame, né? Ele tem algumas ferramentas que te ajudam, né? E tudo isso é muito importante. Agora, é muito importante também você ter um aparelho que esteja adequado às normas, né? Exatamente. Então, ele tem que ser, é importante que você mantenha como plano se diz? de revisão? Um plano de revisão, né? De controle disso aí, né? Hoje você tem essa questão dos transdutores, você fazer a calibragem dele, saber se tá. Isso aqui, acho que até uma norma, acho que até uma exigência hoje. A vigilância, né? Da vigilância, exige, né? Isso. A RDC 611, justamente por um motivo de talvez alguns profissionais não trabalharem de maneira correta. Tem médico, infelizmente, sempre toda profissão tem um mau profissional. Então tem profissional que às vezes o transdutor já está começando a apresentar uma sombra, um cristal com baixa potência, e ao invés de ele substituir aquela sonda por uma outra apta, ele vai usando até o final. Ou seja, isso pode comprometer o exame. Com certeza. E pegando um gancho nisso também, certamente tem aquele profissional também que não quer atualizar, não quer fazer novos cursos, não quer ficar dentro das novidades. Então isso também compromete bastante a questão dos diagnósticos. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem, né, essas atualizações, né, porque às vezes o colega fica para ali no... Tem uns que são conservadores até demais, né? Demais, aquela maquininha ali dele e vai ficar ali até... Exatamente, e isso que você falou é interessante, que a gente acaba que quando a gente... É muito comum eu receber pacientes que vêm com 2, 3 exames, aqui houve uma discordância com um com o outro, e aí você começa a avaliar ali as imagens, eu quero ver o que foi feito antes pra gente, né? Sim. E você vê isso aí, você vê transdutor com sombra, total ali, quer dizer, você vê que cheio de interferências, né? Então assim, você ter o equipamento funcionando perfeitamente, né? Faz a diferença. Tem uma manutenção preventiva, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? E, inclusive, você vai ter uma vida útil maior dele, né? Também. Além de tudo, né? Também. Soma, né? Isso é a parte mais do nosso dia a dia, né? Que a gente coloca para os clientes, né? Pois sempre todas essas questões, né? Além de você vai chegar para trabalhar, tem que ter uma boa ferramenta, ela tá adequada, tá bem cuidado, isso vai dar menos paradas, né? Ali vai prejudicar menos o seu paciente, a sua rotina, vai te dar um ganho maior também, né? Não, exatamente, né? Às vezes você acha que está fazendo uma economia, não fazendo um contrato de manutenção, não fazendo manutenção preventiva. Não fazendo um curso de atualização. Pois é, aí daí a pouco para, aí pronto, aí o prejuízo é maior, né? Exatamente. Um aparelho parado, né? E a gente sabe que o ultrassom, assim, se comparando com os grandes tomografia e ressonância, que são contratos de manutenções muito mais caros, né? É claro, né? Depende, são exames também mais caros e tudo mais. Tanto é que uma ressonância ela não para, né? Exato. Ela vai direto, Exatamente. né? Então, assim, eu acho que é importante você manter isso aí, né? Excelente. Cuidar igual você cuida do seu carro, né? Se você não trocar o seu pneu, exatamente. você vai derrapar ali na frente, não é isso? Essa é a questão então, ali do bom funcionamento, né? Exatamente. E além de ter, né? Você vai trabalhar no diagnóstico, né? Às vezes você vai deixar de dar um diagnóstico, né? E uma coisa importante é você sempre associar uma coisa que a gente fala, né? Até um caso interessante aqui, é que é importante você ter a história clínica do paciente, né? Não só chegar ao fazer exame. Chegou tal pedido, vou fazer aqui, sem saber qual que foi a suspeita, que você tem que responder a dúvida de quem está pedindo, né? Exato. Então, por exemplo, eu vou te contar um caso rápido. A paciente chegou para mim, paciente relativamente jovem, 50 e poucos anos, com magra, sem fator de risco cardiovascular nenhum, né? Nunca fumou, não tem histórico familiar, e ela começou a desenvolver uma dor na perna esquerda quando caminhava. E ela me falou que era atleta e tudo. Eu comecei o exame dela e vi uma alteração aqui numa artéria, que é a artéria ilíaca externa do lado esquerdo, do lado que ela é sintomático. E quando vi aquela imagem, falei, você falou comigo que é atleta. Por acaso você faz ciclismo? Ela assustou um pouquinho. Por quê? Pois, como que você sabe que eu faço ciclismo, né? Então, assim, isso aí me fez fechar o diagnóstico. Porque existe uma patologia que é rara, que chama endofibrose, que acomete ciclistas de alta performance. E ela fazia
não sei quantos quilômetros, centenas de quilômetros por semana. Nossa. E esse movimento de pedalar, ele vai causando uma fibrose, uma lesão na parede vascular e que culminou com a obstrução dessa artéria. Olha só. Então, ela não tinha sinais de aterosclerose nenhuma nas artérias, tinha essa artéria obstruída e que o diagnóstico foi fechado com o exame, é claro, com a ultrassonografia, mas se eu não soubesse nada da história dela, eu não ia talvez falar que era endofibrose, só pelo aspecto da imagem. Sim. Associou a imagem com a história clínica, foi fechado o diagnóstico de endofibrose. Então, esse é um exemplo, né, de como que é importante. Pois é, ia até né? perguntar para o senhor a respeito disso mesmo. Tirando esse caso aí, né? Nesses longos anos que o senhor tem de atuação, teve algum caso que mais chamou a atenção, sim? Uma coisa fora da curva? Uma coisa inesperada? Olha, são vários, São né? muitos, esse né? é um, São esse, muitos anos. Esse não é o primeiro, mas a gente sempre tem, né? Eu acho que Sim. se fosse... Acho que dava para falar assim, hoje é o caso do dia. Ou pelo menos da semana, Sempre né? Aquele que chamou mais atenção, né? Sempre. Às vezes, por exemplo, uma doença obstrutiva num paciente jovem, um aneurisma em um paciente que nunca fumou, né? Porque existem outras doenças, né? Por exemplo, teve carótida também, tem um caso semelhante a esse aqui, que foi pela história que se eu mostrasse apenas uma imagem da carótida com uma obstrução lá, aparecendo uma placa, você fala, esse paciente é um paciente já mais idoso, com fatores de risco, né? Porque a imagem às vezes engana, né? Então eu tive uma paciente que veio, paciente de 30 e poucos anos, com uma dor na região cervical, uma dor, exatamente, ela apontava a dor é aqui. Quando você põe um transdutor lá, aquela imagem de uma obstrução parcial na bifurcação da carótida dela, que na verdade não era uma placa, né? É uma coisa que chama carotidínia, porque a pessoa tem dor, né? É como se fosse uma reação inflamatória ali da parede da artéria, né? Então era uma coisa inflamatória, não era placa. Sim. E é uma coisa que normalmente regride com tratamento clínico, às vezes usando algum tipo de medicamento, né? Então é uma regressão, porque não é placa, diferente de placa que não regride assim. Mas ela gerava uma pressão ali sobre a carótida e... Na verdade, é uma coisa que não tem causa definida, mas quando se avalia, há uma reação inflamatória na parede e aquilo causou um espessamento importante da artéria, não tinha sintomas devido à obstrução, Sim. porque não era muito importante. Correto. Mas a placa, né, a dor que ela sentia exatamente naquele ponto, né? Então, são coisas que a gente, né? Então, e a gente vê muitas vezes complicações, né? Também complicações que podem ocorrer mesmo, né? Claro. Então, por exemplo, na área de aneurismas, né? Esses vazamentos realmente então eu trabalho em serviço que tem um volume muito grande de tratamento cirúrgico desse tipo. Então, as complicações ocorrem. Logo pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico já a gente vê no pós e faz o segmento, né? Igual eu falei, esse paciente tem que ser seguido, porque quando você trata um aneurisma, você tem dois tipos de tratamento. Você tem um tratamento aberto, que você abre o abdômen, uma cirurgia grande, com risco, uma mortalidade maior do que o tratamento que eu falei que é endovascular. Você abre o aneurisma, você para a circulação ali, põe uma prótese, sutura, fecha. O risco cirúrgico é grande, mas o segmento depois não dá problema. A maioria não dá problema. O endovascular, você não tem que abrir. Você vai aqui, com catéter pela femoral, abre a prótese lá, acabou. Quer dizer, o risco cirúrgico é pequeno. Mas aí, então, como é que a gente compara isso? O aberto, você mata o leão. Você matou, ele acabou. Você acabou com o aneurisma. O segundo, ele é muito bom, mortalidade pequena. Você não mata, você prende ele na jaula. Sim. Mas você fica vigiando que ele pode querer fugir daqui a pouco. O tempo todo. Então você tem que conseguir fazer o segmento. É onde pode haver uma hemorragia, um vazamento, seria o vazamento porque a prótese, na verdade, é para isolar, porque o aneurisma é a dilatação. Sim. Então você põe uma prótese para evitar que essa aorta rompa, para ter uma ruptura, que é uma mortalidade muito alta. Mas se tiver vazamento por alguma emenda ou por algum ramo que volta da aorta que está jogando fluxo dentro do aneurisma, mas fora da prótese, ele continua com risco de romper. Sim. Então, por isso que você tem que fazer essa vigilância, né? Que é a pesquisa do Endolic, que a gente faz com ultrassom Doppler, que teoricamente a tomografia era o padrão ouro, mas hoje a gente, felizmente, está conseguindo mudar essa história usando ultrassonografia, mas precisa de, realmente, esse é um tipo de exame, por exemplo, que a curva de aprendizado é ainda maior do que o exame de carótida, outro tipo de exame, né? Até o abdômen já é uma
você já tem uma limitação técnica maior, né? Sim. Mas hoje com os transdutores aí que você tem uma penetração melhor, né? Você consegue um Doppler bom mesmo numa profundidade maior, Sim. tem ajudado a gente muito, né? E já aconteceu algum caso, por exemplo, de um paciente fazendo um exame talvez de rotina Sim. e automaticamente ser identificado um fator altíssimo ali de risco e já ser encaminhado diretamente para uma cirurgia? Como acontecer isso? Sim, com certeza. É relativamente... A gente, por exemplo, pega pacientes que chegam com... A gente chama de isquemia crítica, né? O paciente chegou, ele estava bem e de repente começou a desenvolver uma dor na perna. E aí você vai lá, faz o exame, identifica que existe uma obstrução aguda, né? Recente, por um trombo. Sim. E esse paciente, ele tem que ser submetido a uma correção rápida, porque ele está com risco de perder o membro. Sim. Então, assim, isso acontece, né? Os aneurismas também, às vezes você tem um aneurisma, você vê lá um aneurisma roto, às vezes ele rompeu, tá naqueles 20% que conseguiram chegar no hospital, Sim. você identificou lá um aneurisma roto, esse paciente tem que ser feita a correção dele também, né? Mesma coisa, o paciente que tem um ataque isquêmico transitório, que é uma isquemia transitória do cérebro, ou mesmo um AVC, você identifica lá uma lesão na carótida, você tem tempo, né? Porque o cérebro não espera muito, Exatamente. né? O tecido não espera muito sem fluxo, né? Então você Sim. tem que intervir de maneira mais rápida, seja através de cirurgia ou de drogas trombolíticas, né? Para poder dissolver aquele trombo, aquilo ali, e restabelecer a circulação. Sim. Interessante, doutor. É. Agora, doutor, a gente só queria fazer um bate-bola com o senhor, assim, rápido, né? Uhum. A gente já passou por isso e já fomos surpreendidos. É. Que a gente fala uma palavra, o senhor fala a primeira coisa que vem à sua mente, né? Sim. Então, seria, por exemplo, família. A família é tudo na nossa vida, né? Sem família a gente não consegue atingir, assim, os objetivos, né? Acho que é a primeira coisa, tem que estar bem com a família para o resto ir bem. Né? O trabalho? Trabalho é essencial, né? Essencial. Trabalho deixa a gente... sem trabalho, eu acho que não sei como que a gente consegue viver, né? Principalmente quando você é apaixonado pelo trabalho. Quando você gosta. Isso é importante, né? Tem que gostar. Né? Parte de saúde. Saúde também, né? Eu acho que você tem que... também é essencial, né? Primeiro, antes de cuidar da saúde, você tem que cuidar da sua também, né? Exato. Para isso, o que você recomendar, nem sempre isso acontece, né? O famoso casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas procurar sempre, a gente procura sempre ter uma atividade física, né? Exato. A alimentação mais saudável dentro do na medida do possível, na né? medida do possível, né? E novas metas, doutor? Novas metas que a gente tem, na verdade, é de continuar sempre inovando aqui nessa área que a gente gosta muito. Eu, particularmente, gosto muito da tecnologia, né? Acho que foi por isso que eu larguei a cirurgia e vim para essa área da ultrassom, que eu acho que é fantástico, né? Você vê essa questão do contraste quando eu comecei. Tem mais uma coisa que a gente não falou aqui, mas se fala muito em 3D para obstetrícia e tudo, né? Vascular também tem, né? Eu cheguei, em 2016, eu fui presidente do Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular e trouxe aqui uns colegas lá um da Áustria e um da Inglaterra, que estavam, era uma startup, talvez, na época ainda, que é a Pure Image, que ele desenvolveu um hardware, né, com software, que ele põe um sensor no transdutor, e ele é conectado, e você tem uma base, um box que é conectado via HDMI ao seu aparelho, qualquer aparelho de ultrassom, qualquer. Olha só. E você faz uma varredura de um vaso, por exemplo, de até 70 centímetros, sem ter aquele degrau. Você faz a varredura transversa e depois você faz a reconstrução. Olha que bacana. Isso é muito legal. E muito preciso também, obviamente. E muito preciso. E te permite, às vezes... Agora, atualmente, ele está sendo muito utilizado para tireoide. A ponto que a GE já incorporou na Europa, não sei se nos Estados Unidos, esse software com esse hardware em alguns equipamentos dele, já para poder, porque ele já faz a varredura automática você faz uma varredura, ele já te dá aquela classificação de ratos com várias outras coisas, é muito interessante. Depois vocês olham, chama Pure Imaging, P-I-U-R Imaging. Ou seja, então logo tá chegando isso aqui no Brasil. Eu já tenho esse box aqui. Para vascular foi atualizado ainda, né? E a gente agora estava precisando ser atualizado, acabou de ser
feito a atualização de software, então a gente já apresentei alguma coisa a respeito, mas eu acho que é uma coisa que pode evoluir também dentro Claro, da... Futuro, né? E os cursos, isso aí a gente está pensando em algumas inovações também nessa área de educação, em de criar talvez uma coisa mais continuada, em que a pessoa tem como se você fizesse você faz parte da comunidade, que a gente vai fazendo ali reuniões semanais com atualizações e com a possibilidade de uma vez por mês ele vem, acompanha uma agenda, uma coisa mais contínua, né? Eu acho que isso é importante, manter isso aí, né? Grandes projetos mesmo. Muitos projetos aí. Nossa, agora tem que conseguir tempo para desenvolver tudo isso. Exatamente, né? Nossa, fantástico, muito bom. E o doutor comentou do seu curso, já tem um mês que vem agora, em dezembro, seria isso? Agora é 29 e 30 de novembro. 29 e 30 de novembro. A gente vai ter um curso de venoso, abdômen e pelve. Então nós vamos falar de obstrução venosa, cava ilíaca, as síndromes compressivas, que é a síndrome de Nutcracker, que é a compressão da veia renal, que pode gerar algumas alterações renais e também varizes pélvicas por conta de refluxo da veia gonadal, e as síndromes compressivas das veias ilíacas, que também são muito comuns, e é uma coisa que, vamos dizer, está na moda por causa é uma coisa comum. Até um tempo atrás a gente fazia muito exame de abdômen para ver a artéria, a aorta e artérias ilíacas, tudo. Hoje a gente faz muito exame para avaliar o sistema venoso, veia cava, veias ilíacas, veias gonadais, que são as veias ovarianas, né? Então, são alguns exames. Então, isso aí é uma coisa nova e que relativamente poucos na área fazem esse tipo de exame. Correto. Nós vamos ter a oportunidade com pacientes reais, casos reais para demonstrar, e eles vão poder treinar e fazer um hands-on e conhecer mais um pouco dessa área. Só vai ter que ter 45 horas, mas... Se tivesse não era ruim não, viu? Vai dar certo. Nossa, muita coisa. E você falou uma coisa, você perguntou do time, né? Eu não falei. Do time. Meu time tá na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Mesmo, meu. Não, mas o rival tá na Sul-Americana, tá bom. Tá chegando, então, tá bom. Devagarzinho. Vamos ver daqui uns dias quem sabe esse. Vamos ver quem sabe, né? Vai dar certinho, né? Doutor, e pra gente estar finalizando aqui, uma última pergunta. Como que é o doutor Adriano Souza fora do ambiente hospitalar? Como que é com a família? Seus familiares também são da mesma área, da área médica também? Como fala um resumo aí, como que é o seu dia a dia? Ou se o senhor é daquele que, mesmo saindo ali da clínica, do hospital, vai para casa e leva o trabalho junto, chega em casa, vai estudar? Como que é? Não, em casa a gente procura conciliar um pouquinho mais. Dorme 2 horinhas por noite? Dorme pouco, né? Mas a esposa também é médica, é radiologista. Então tá todo mundo junto, então. Então também usa muito, né? Eu tenho uma médica já e 2 fazendo medicina, né? As suas filhas? Uma filha já é médica? Uma já é médica, que está ainda seguindo, começando. E ela já decidiu para qual especialidade vai? Está ainda começando, trabalhando um pouquinho, fazendo algumas... E tem uma já que começou agora, está no primeiro período, e outra já está no 8º período, passando para o 9º. Poxa, todo mundo vai seguir a mesma área. Eu acho que eu vou fazer um hospital, né? Talvez. Por livre e espontânea pressão, né? Mas aí a gente procura, né? Conciliar um pouquinho, né? Mas não deixa de levar um trabalho, é claro, né? Sempre tem um... Com certeza. Né? Mas o bom da família já está toda envolvida no processo, então ótimo. Almoço de domingo já tem assunto. Já tem assunto, né? Sobrar. Fantástico. Fantástico. Doutor, então, para a gente fechar mesmo, foi um prazer imenso receber o senhor aqui, né, no ImagenCast, tá? E como a gente tem muitos assuntos ainda a tratar, porque o nosso tempo é tanto assunto que a gente às vezes nem dá para falar tudo, né? Exatamente, a gente dá uma passada, né? Uma outra oportunidade, a gente pode se sentar também de novo, fazer mais um apanhado, porque hoje só a enciclopédia. Só foi um mini resumo aqui, né? Muito bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? É um assunto que a gente gosta muito, né? Igual eu falei, realmente tem paixão pela especialidade, né? E é sempre bom a gente falar, e eu acho que até para divulgar para as pessoas, até como orientação, né? Acho que eu agradeço muito pelo convite, tá? E estamos à disposição sempre que precisar. Poxa, foi uma honra. Tá bom? Bom, pessoal, então, vamos finalizar aqui, fazer as considerações finais. Então, estamos aqui, né, como vocês viram, com uma das maiores autoridades aí do país na área de ultrassonografia vascular. Então nós vamos deixar aqui também os endereços aqui, né, o arroba do doutor, né, Adriano Souza, para quem quiser conhecer os cursos, conhecer um pouco mais do trabalho dele.
e também vir participar, porque realmente é uma oportunidade única, é um tipo de treinamento diferenciado, né, que foge dos padrões tradicionais e que vai fazer grande diferença na sua vida e que está seguindo nessa área. Então vamos deixar aqui para vocês seguirem. Siga também, por favor, nossos canais, compartilhe o conteúdo e em breve estaremos de volta. Um abraço para todos e até em breve. Muito obrigado, doutor. Tudo Obrigado. de bom. Até Grande uma abraço próxima. para todos.